Bom dia, feliz sexta. Thanks God every day. Obrigada a Deus todos os dias. Obrigada hoje. Um dia diferente, né? Um dia de feriado, um dia que a maioria está dentro de casa, mas vamos lá. Estamos juntos aqui, meditando na palavra de Deus, buscando em Deus o que Ele tem para nós, qual a orientação para o dia de hoje. Bom dia, Sul. Estamos lendo aí o livro de Salmos, né? O Salmo 1, e vamos extrair mais uma porção dessa palavra para a nossa vida, né? Bom dia, seja bem-vinda. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. E ele será como árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação, sua folhagem também não murchará. E tudo aquilo que faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor reconhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É uma palavra bonita, né? Mas uma palavra pesada também, né? E aqui a palavra de Deus nos coloca 3 advertências que são o caminho do ímpio, né? Então, o que o ímpio faz? E quem é o ímpio, né? O ímpio é aquele que vive longe de Deus, longe da vontade de Deus. E Deus coloca de um lado quem anda na vontade dele e o favor dele em cima da vida dessa pessoa. E de um outro lado, uma pessoa que anda fora do favor de Deus, fora da bênção do Senhor, que é chamado de ímpio, né? Então o ímpio está por toda parte, ele não está separado de nós. O ímpio pode estar dentro da nossa casa, o ímpio pode estar dentro do nosso trabalho, pode estar numa amizade, pode estar em muitos lugares. Então por isso a palavra de Deus nos adverte, né? Primeiro salmo, logo de cara nos adverte. Há 3 situações específicas que se nós queremos estar debaixo do favor de Deus, são 3 situações que nós temos que ter muito cuidado. A primeira situação é cuidado com o conselho, né? Então, o ímpio, ele gosta de dar conselho. Que coisa maluca, né? Eu acho tão doido isso. E a maioria das vezes ninguém pediu, mas o ímpio, ele chega dando conselho. Então, a primeira coisa que nós temos que ter muito cuidado é quem está falando na nossa vida, quem está nos dando conselho. E eu dei alguns exemplos ainda ontem, né? O ímpio, ele fala sobre casamento, ele fala sobre finanças, ele fala sobre educação de filhos. O ímpio, ele fala o tempo todo. Nós não pedimos o conselho do ímpio, mas ele vem no momento oportuno em nossa vida, ele vem no momento, às vezes, de fragilidade, que nós estamos ali meio na dúvida, o que fazer. E como nós não buscamos na presença de Deus a resposta, a gente deixou aberto ali e nós temos uma dúvida sobre o que fazer, ou nós estamos um pouco angustiados sobre o que fazer. Nessa hora o ímpio vem e dá um conselho. Bom dia, Ivânia, seja bem-vinda. Então, quando o ímpio ele chega, você não pediu conselho para ele, você parece que você não está aberto ao conselho dele, mas ele vê você numa situação específica e logo ele abre a boca e ele dá um conselho, né? A Ivânia, que está aí ao vivo agora, está com o filho adolescente, né? Essa é uma situação que o povo gosta muito de dar conselho, né? Ele chega e fala, não, faz isso, faz aquilo, né? Então a gente tem que estar alerta, porque nós não pedimos, mas ele vem dar um conselho. E o pior, tem muitos ímpios que usam a palavra de Deus, porque tem conhecimento, para te dar um conselho fora da vontade de Deus. Que coisa louca, né? Então tem muitas pessoas que às vezes é colega de igreja, irmão de igreja, pode ser família, né? E vem logo e dá um conselho. Eu já recebi conselho totalmente errado. Ontem eu contei 2, né? Mas agora eu me lembro de um terceiro, né? Que eu recebi conselho quando as minhas 2 filhas se casaram, uma diferença de tempo ali de uns 4 anos de uma para outra. E nas 2 situações, eu como mãe, né, da noiva, né, da futura esposa ali, eu recebi conselho errado dentro da igreja. Líder, de chegar e falar uma bobagem. Só que eu tinha ouvido de Deus nas duas situações. Eu tinha ouvido de Deus, porque eu tinha orado para sentir paz, para ver se Deus queria esses homens para elas, né? E eu tinha sentido paz, e aí vieram os conselhos dizendo, ó, não deixa casar. E só que bateu
com a informação que Deus tinha me dado, né? E aí eu falei, ó, o que você tá falando, Deus não me falou, então você vai ter que pedir Deus outra palavra. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas a gente só tem essa segurança quando nós estivemos no secreto com Deus, quando a gente ouve de Deus, quando vem o ímpio falar alguma coisa, você já arrepia. E você fala, opa, esse negócio tá errado, não tá batendo com o que eu ouvi no secreto não, né? Então por isso a importância de ter intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus e Deus fala direto com a gente, o outro pode falar o que ele quiser, se estiver batendo contra já era, né? Então conselho dos ímpios. O segundo ponto que nós temos que ter, que a palavra nos adverte, é sobre o caminho dos pecadores. Tem muitas coisas que nós ainda fazemos na nossa vida que é um caminho dos pecadores. Tem muito comportamento que nós estamos ainda tendo na nossa vida que faz parte do caminho dos pecadores. É o jeito usual que os pecadores fazem. Então não combina conosco. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê esse discernimento. Né? O Espírito Santo, ele é muito bom para isso, né? Ele fala, Espírito, o que eu estou fazendo ainda que não é para eu fazer mais, que é um caminho dos pecadores, que eu aprendi em alguma época e eu continuo fazendo ainda, né? Eu estou caminhando com quem? Com quem que eu estou caminhando que eu não deveria mais estar caminhando, né? Que também combina aí com o terceiro conselho, que é não se assentar na roda dos escarnecedores. Tem muitas amizades que já eram para nós termos cortado e nós não cortamos. Tem muita conversa com pessoas que nós deveríamos já tirar da nossa vida e nós ainda não tiramos da nossa vida. E o Espírito Santo, ele traz isso para nós de uma forma muito leve. Porque assim, se eu olho para a sua vida, eu falo com o dedão, né, acusando, né? Ou eu ou qualquer pessoa. Para de andar com fulano, para de ouvir cicrano. Isso vem como peso para nós. E muitas vezes a gente ouve isso, ou de pai, de mãe, de marido, de amigo, de qualquer pessoa, e fica muito pesado. E a gente se sente na obrigação de ter uma resposta. E isso é muito ruim porque é pesado. O Espírito Santo é muito legal porque ele vem como um sopro, né, de dentro para fora. É leve. Quando ele fala no seu coração, é leve. Tipo, afasta de fulano. Não anda em tal lugar. Sai de determinada roda. O Espírito Santo, ele sopra numa leveza que de repente você olha para aquela roda que você fazia parte e você fala assim, não tá fazendo sentido mais pra mim, né? É leve, não é uma obrigação, você tem que afastar de fulano. Não, é leve, eu acho que não tá tendo muito sentido. Eu acho que fulano não tá mais encaixando aqui. Então vem com uma leveza, porque o Espírito Santo é essa leveza. Ele não vem com acusação. Nós temos que sempre separar essas duas coisas, né? Porque às vezes a gente confunde a voz de acusação com a voz de Deus. Isso não tem nenhum sentido. Quando você se sente acusado, existe um acusador que pode estar usando a boca de alguém para te acusar. Então, quando você se sente acusado, fique esperto, porque essa não é a voz de Deus. Deus não é o acusador. Deus vem na pessoa do Espírito Santo como um vento suave. Então, quando você vai para a presença dele, você pergunta alguma coisa, ele responde como um vento suave. Vem com uma certeza que vai crescendo dentro da gente e de repente você fala, esse negócio não está fazendo sentido. E aí você começa a sentir paz de pensar, de afastar de uma pessoa, de não conversar mais com determinados tipos de gente, e ele vai ajustando. Por que tudo isso, né? Falamos outro dia essa semana, porque o papel do Espírito Santo também é preparar a noiva para o casamento. Que noiva é essa, André? Eu já sou casada. A palavra de Deus tem muitas alegorias, né? Eu acho muito lindo isso, muitas imagens. Por exemplo, o Salmo 1 tem a imagem da árvore. Vamos falar aqui agora ainda sobre a árvore, né? Então, o que é uma árvore? Nós somos árvore? Não, é uma imagem para trazer para nós clareza. E também tem uma outra imagem muito usada na palavra de Deus, que é a noiva. Nós estamos sendo preparadas, nós somos a noiva. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. Quem é a igreja? É o lugar que eu frequento? Não, ali é uma instituição que eu frequento, a igreja somos nós. A palavra de Deus diz que o Senhor não habita mais em templos, mas habita dentro de nós. O Espírito mora dentro de nós, Deus mora dentro de nós. Eu sou a igreja. E sendo a igreja, eu também sou a noiva, porque a noiva é a igreja. E que noiva é essa? Quem já casou, já acompanhou alguma noiva, né? Sabe de toda a preparação. Aqui eu casei duas, né? Eu sei bem o que é isso. Eu lembro mais do casamento delas do que do próprio meu, porque na verdade você sofre ali como mãe, né? Então a noiva, ela quer emagrecer, ela quer cuidar da pele, ela quer melhorar um comportamento, ela quer um vestido não sei o que, ela quer uma festa não sei o que. Então a noiva, tem noiva que não corta o cabelo, né? Deixa o cabelo enorme para deixar cortar na véspera ali para fazer um penteado X. Então até deixar o cabelo crescer. Para ajustar isso tem a ver com a preparação da noiva
noiva para o dia do casamento. Nós somos a noiva de Cristo. Então o que o Espírito faz na verdade é preparar cada um de nós como noiva para o casamento. E isso é entendido melhor quando nós pensamos na alma. É a alma que está sendo preparada. E o que é a alma? Os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sentimentos. Cada vez que Deus, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, vai preparando a nossa alma, Ele está preparando essa noiva, que somos nós, para o dia que nós vamos encontrar com o nosso amado, com o nosso noivo, né? E é muito lindo isso, né? Apocalipse fala muito sobre isso. Estou fazendo um estudo de Apocalipse, sugiro demais para vocês, né? Pode procurar lá, Apocalipse em Mistério. Tem um livro, mas eu estou vendo as ministrações, né? E aí eu estou cada dia me apaixonando mais, né? O tanto que Deus prepara com amor essa noiva. Às vezes a gente tem medo do fim, a gente tem medo do Apocalipse, mas na verdade a noiva não pode ter medo, né? Então se nós somos a noiva, nós temos que desejar esse encontro e não ter medo desse encontro, né? Então tudo isso Deus também prepara, o Espírito Santo vai mudando nossa cabeça e nosso coração para nós não termos medo desse encontro, muito pelo contrário. A noiva vai ter medo do casamento? Não, a noiva deseja esse casamento. Isso também tem que ser ajustado em nossa cabeça, né? Então ter cuidado com isso me lembra um pouco a história de Sansão, né? Sansão brincou com fogo. Sansão, se você conhece a história de Sansão, ele brincou muito com fogo, porque ele tinha algumas proibições na vida dele, ele não poderia mexer em algumas coisas, e Sansão gostava de brincar com essas questões, né? Uma das coisas que Sansão não podia, porque ele era um nazireu, né? Ele não podia tocar em coisa morta. E ele gostava de brincar com fogo, ele gostava de tocar. Tem uma passagem lá que fala que tinha um mel dentro de uma caveira, de um bicho morto. E aí, como ele não podia tocar no bicho morto, mas ele ficou tentando pegar o mel para chupar aquele mel ali. Então ele brincava com fogo. Sansão brincou tanto com fogo que acabou muito mal, né? Ele acabou morrendo jovem e, enfim, a história de Sansão é muito triste no final. Então ele era um homem separado, ele tinha superpoderes, né, de um homem de Deus, mas ele brincou tanto com fogo, ele brincou com prostituição, ele brincou com muitas coisas e no final ele terminou muito jovem, muito mal, e era um homem separado de Deus. Então muitas vezes nós brincamos com fogo. Nós brincamos com fogo andando com quem nós não devemos andar. Nós brincamos com fogo quando nós sentamos em rodas que não nos cabe mais. Rodas que não cabe à noiva de Cristo, né? Nós conversamos, mantemos amizades ainda que não combinam conosco. Então a pergunta hoje é: eu estou brincando com fogo? Eu estou fazendo como Sansão, tentando a Deus, brincando com fogo? E se é isso, pede o Espírito Santo, né? O Espírito Santo vem como essa brisa suave, nos levar a abrir os nossos olhos, os olhos do nosso coração. A noiva, quando está sendo preparada, ela não quer magoar o noivo, né? Então que Deus nos dê essa postura de não querer magoar o nosso amado. E quando nós estamos em rodas que nós não deveríamos, em conversas que nós não deveríamos, o noivo olha e fala: puxa vida, não queria isso para minha noiva, né? Não é bem assim que acontece? Imagina se o noivo, sabendo que a noiva está ali se preparando, mas ao mesmo tempo vai para um botecão e vai lá para um ambiente. Imagina que o noivo, sabendo, por mais que o noivo seja equilibrado e bacana, ele vai falar: mas puxa vida, minha noiva está num lugar desse. Então o noivo, que é Cristo, ele não gosta que a gente faça algumas coisas, não é porque ele é um ciumento simplesmente, é porque ele quer o melhor para essa noiva, ele quer preparar essa noiva para o dia do encontro. Então ele tem sim amor que chega ao ciúme, mas é esse ciúme baseado no amor, porque ele quer o nosso melhor, porque o próprio Salmo 1 diz que quando eu não me assento na roda dos escarnecedores, quando eu não estou nessas conversas, eu não estou nesses ambientes, eu sou sim como árvore plantada na beira de rios, que dá fruto na época certa, né? E nós falávamos ainda nessa semana, acho que na terça-feira, nós falávamos o que é fruto na época certa, né? O que é um fruto da época? Eu falei, vou repetir aqui, o fruto da época, primeiro, ele é mais doce. É isso que nós fazemos, né? Nós começamos a produzir esse fruto mais doce. O que sai de nós é agradável, o que sai de nós é mais gostoso, porque nós produzimos esse fruto de época certa. Por quê? Porque nós estamos plantados no lugar certo, nós estamos plantados na beira de rios. E quem é beira de rios, né?
é Deus, é Jesus. Jesus, ele é levado, ele é comparado várias vezes na palavra de Deus como rios de água. Apocalipse mesmo fala isso, né? Que a voz do Senhor, quando volta, é uma voz de muitas águas, né? Então, esses rios de águas é Jesus. Então, quando nós estamos plantados na beira do rio de águas, o que acontece conosco é que nós damos fruto na época certa. É o fruto doce, mas não é só o fruto doce. A árvore, ela não se esforça, ela não sofre, sabe? Ela não sofre ali para produzir, porque está na época certa. Então a produção ela sai natural, você dá frutos naturalmente porque está na época certa. E uma terceira coisa é abundante. Dei o exemplo da jabuticaba, né? Que aqui onde eu moro é cheio de jabuticaba, que tem jabuticaba o tempo todo, mas é pouquinha e não é tão doce. Mas quando é a época de jabuticaba, nem todos os moradores dão conta de chupar todas as jabuticabas, porque é abundante. E isso acontece conosco quando nós mudamos algumas situações e nós estamos plantados no lugar certo, nós estamos plantados em Deus, afastamos das coisas que não tem mais sentido e fincamos a nossa raiz em Deus. O fruto vem naturalmente porque vem dele. Porque nós ajustamos também as motivações do nosso coração. Isso é muito importante. Hoje é sexta-feira santa, né? É um dia que a gente vê muitos rituais, muitas pessoas fazem muitas coisas hoje. E aí você fala, André, é errado fazer? Não, não é errado. Nós temos que ter cuidado para não misturar rituais com o coração voltado para agradar a Deus. Então muitas vezes, eu já fiz muito isso, acho que você também pode ter feito, nós fazemos muitas coisas só porque o ritual manda, porque está escrito e na nossa lá onde nós vamos e diz que nós temos que fazer algumas coisas. E não é isso que o noivo quer de nós. O noivo não quer que a gente faça nada por obrigação. O noivo não quer que a gente siga ritos, mas o noivo quer que a gente faça tudo movido pelo amor pelo noivo. E tudo que a gente faz, aí vai ter sentido. A palavra de Deus em Jeremias fala que buscar-me-ei e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Isso fala de noivo, né? Quando me buscares de todo o coração. Imagina se eu fico noiva e eu começo a fazer um monte de coisa por obrigação para o meu noivo. O meu noivo vai perceber que eu estou fazendo por obrigação, são os ritos, né? Então, tem muita gente que faz isso, né? Até com um relacionamento, com um namoro, ela tem que dar. Outro dia eu ouvi uma mensagem, achei engraçada. Nossa, meu namorado, alguém fazendo pergunta pra alguém, né? Na internet. Meu namorado tá chegando o dia da Páscoa e ele nem falou nada sobre trocar ovos de Páscoa. Meu Deus do céu, né? Que superficialidade é essa, né? Eu fico esperando, então tem obrigação. Se eu tenho um namorado, ele tem a obrigação de me dar um ovo de Páscoa, porque tá escrito em algum lugar, nem sei onde tá escrito isso, né? Que quem gosta dá ovo de Páscoa na Páscoa. Isso é um ritual muito comum e não tem nada a ver com religião também, tem com espiritualidade, é um comum, o povo dá ovo de Páscoa, né? Na época da Páscoa tinha que dar ovo de Páscoa. Eu nunca gostei disso, eu nunca fiz isso aqui com minhas filhas. Muito açúcar, que eu proibia os padrinhos, os avós, vocês combinam aí quem vai dar, é um ovo só e não fica dando todo mundo. Eu falava isso desde elas crianças, né? Porque só enchia a geladeira de ovo de Páscoa, todos os padrinhos, todos os tios, todos os avós queriam dar, e aí passava uma semana se entupindo de açúcar. E eu falava brava com eles, Páscoa não tem nada a ver com ovo, vocês combinam aí quem vai dar e dá um só. Ou então vocês combinam dar pequenininho, porque eu não quero depois que elas ficam comendo açúcar, né? E aí isso é um ritual. Mas o que Deus realmente leva no coração é o jeito que vai, é a motivação do coração. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o coração. E sobre essa passagem eu recebi uma pergunta essa semana, né, que eu achei interessante. A minha amiga, ela perguntou, André, como saber se eu estou buscando de coração? Como saber se é de coração ou se é por ritual? Sonda seu coração. Se você tiver dificuldade, pede Espírito Santo para sondar seu coração. Espírito, eu estou fazendo realmente por amor? Qual a motivação do meu coração? Me fala. E quando você pede, tudo que você pede ao Espírito Santo, com vontade mesmo, com pureza, ele mostra para você. E de repente uma coisa que tinha muito sentido, despenca lá de cima e não tem nenhum sentido mais. Tem que ser de todo o coração. Todo mundo que busca, mas de todo o coração, vai encontrar. E isso é promessa da palavra de Deus. Então vamos ter cuidado e separar os ritos, principalmente nessa época agora, que tem tantas obrigações. Eu tenho que ir na igreja não sei o que, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que deixar de comer não sei o que, eu tenho. Isso são regras.
Isso inclusive nem está na palavra de Deus. No Novo Testamento não. Então são regras e eu posso cumprir todas as regras se eu quiser. Mas não é isso que agrada o noivo. O que agrada o noivo é a verdadeira motivação do seu coração. E é interessante que esse noivo é um noivo diferente, né? Porque é um noivo que sonda meu coração. Porque pode ser que eu tenha um noivo na minha vida, um marido, um namorado assim, e eu faço alguma coisa e eu escreva coisas tão bonitas e eu faço um presente tão bonito e não é do coração, mas talvez ele não perceba. Só que esse noivo que eu tô falando, que é o Senhor Jesus, ele sonda meu coração. Eu posso ter o discurso mais bonito do planeta Terra. Eu posso fazer todo o sacrifício. Eu posso subir uma escadaria, não sei o que, de joelho. Eu posso fazer tudo, mas ele vai olhar e vai enxergar toda a verdade dentro de mim. E eu posso estar fazendo isso com grande amor no meu coração, mas eu posso estar fazendo isso só para cumprir uma regra. E ele vai olhar, e se for só para cumprir a regra, ele vai falar... Esperava mais de você, eu esperava o seu coração. Então é isso que Deus tem para nós, né? Isso que Deus tem, isso Deus quer de nós, que a gente busque Ele de todo o coração. Para quê? Para ser como árvore plantada, que sua folhagem não murcha jamais e tudo que empreende prospera. É isso que eu tenho de desejo no meu coração para a minha vida e para a sua vida. Obrigada por a companhia nessa sexta-feira de feriado. Deus abençoe sua vida, obrigada por estar aqui comigo, Deus te abençoe e até segunda-feira falando sobre as coisas do alto, um Thanks God Every Day.